É muito comum na fase de 2, 6 anos de idade, os pais se queixarem muito de filhos que não estão se alimentando, né? Crianças que comiam muito bem e de repente estão escolhendo os alimentos. O que é importante os pais saberem, tá? Nessa fase pré-escolar, essa criança ela diminui realmente a velocidade de crescimento. Todo aquele crescimento esperado nos primeiros anos de vida, criança que ganha muito peso a cada avaliação, criança que cresce muito a cada avaliação, isso desacelera. Se desacelera, qual que é o esperado? Que a criança realmente também vai comer menos, tá? E aí a gente ainda tem padrões, né, gente? De repente aquela criança comia muito de um alimento, no dia seguinte não quer nem ver. Ou senão, quando a criança quer comer só a mesma, né, o mesmo alimento, mantém aquele padrão de todo dia a mesma mistura, né, dali não sai, não aceita outro tipo de alimento. Outra coisa que é comum acontecer é a criança que de repente come um monte, né, aí no dia seguinte não come nada. Aí passa uns dias assim, daqui a pouco come um monte de novo. São fatos trazidos nos consultórios de forma muito corriqueira, tá? E o que preocupa? Preocupa que os pais, no desespero de achar que a criança está doente, que a criança está anoréxica, que a criança está com algum problema de saúde, que aquilo não é normal, no desespero de ver o filho mastigando, né, começa a mudar a oferta, né? Ah, se você não come isso, não vão comer isso. E aí, lógico, a gente tem alimentos muito mais palatáveis ou de muito mais fácil ingesta e aquela criança só quer comer rapidinho para brincar. Então, essa criança começa a aceitar esse tipo de alimento, trocando, né, deixando de comer aqueles alimentos que são mais saudáveis, né, que são mais adequados para o bom desenvolvimento dessa criança, mas que para o pai e para a mãe tá bom porque ela só precisava mastigar. Mas que é fato que daqui a pouco essa criança, essa família vai ficar, né, desesperada porque não era essa a intenção. A ideia era ver essa criança comendo, mas que daqui a pouco ela vai voltar a se alimentar daqueles alimentos saudáveis, tá? Não é assim, a gente precisa continuar ofertando o que é de forma, né, saudável, o alimento saudável, essa criança continuar com o hábito saudável. Outra coisa é começarem as brigas, começarem as insistências de uma forma mais agressiva, né? O forçar a criança a se alimentar. E o que a gente ganha com isso? Aversão alimentar, né? Então, assim, a gente tem um momento de transição, de muitas mudanças diárias, né? A gente fala de um dia a criança de um jeito, no dia seguinte, de repente, muda paladar, muda sabor, muda a aceitação, né, dos alimentos. E aí, se a gente muda o nosso padrão, a gente começa a brigar, a gente começa a forçar aquela alimentação ou muda a oferta, dando alimentos mais palatáveis, mas que não são saudáveis, como os ofertados antigamente, a gente cria assim uma criança com problema, com dificuldade alimentar, a gente cria um seletivo, uma criança de repente até com aversão aos alimentos, tá? Então tome cuidado, se seu filho estiver passando por essa fase, né, o pré-escolar de 2, até os 6 anos de idade, que tem esse tipo de padrão, calma, mantenha postura neutra, né? Mantenha a oferta diária, mantenha a apresentação com perto dele, tá? E aguarde. Se essa criança estiver engordando de acordo com a curva adequada dele, se estiver crescendo, se tiver um bom aprendizado, um bom desenvolvimento neuromotor, daqui a pouco passa, gente. Só um pouco de paciência e perseverança.